ele já aumentando, já está dando 3 vezes ao dia, e a Maria saiu do UTI e já foi para o quarto. Amém. Então, graças às orações de todos vocês, a família agradece imensamente. Amém, irmã. Marina e Joaquim, né? Eles estão aqui em Taubaté? Santa Casa São José. Amém. Glória seja Deus por isso. Então, irmãos, como eu já havia mencionado, né? Hoje pela manhã, bem cedinho, o pastor ligou dizendo, na outra semana ele já tinha tido um sinal nessa mudança da lua, né? E aí ele me pediu, né? Que estivesse hoje com os irmãos. Então, o meu pedido agora é que os irmãos estejam em espírito de oração, para que ao meditarmos nessa passagem, o Senhor possa trabalhar nas nossas vidas. Eu sei, às vezes o tempo parece que é longo para quem vai trazer uma mensagem, mas ao mesmo tempo às vezes há uma interação, né, da igreja, do povo, e às vezes o tempo fica curto, né, às vezes acontece isso. Então hoje eu confesso para os irmãos que eu estou realmente na confiança, sempre deveria ser assim, né, mas plenamente na confiança do nosso Deus, para que nós possamos meditar hoje nesse salmo. Se sobrar um pouquinho de tempo, eu queria também comentar com os irmãos alguma coisa, senão fica com uma outra oportunidade. Até deixei o quadro ali, do jeito ali, para me comentar algumas coisas com os irmãos também, que eu achei interessante. Eu até postando, não sei se no grupo da igreja eu postei. Daí hoje a gente também faz um pouco de um comentário sobre isso, se sobrar o tempo, tá? Então eu vou pedir para os irmãos, para nós abrirmos nossas Bíblias, dar mais uma folhada aí para quem não fechou ela totalmente, voltando para trás do Salmo de número 90. Salmo de número 90. Eu vou tentar ler o Salmo todinho primeiro, depois a gente faz um comentário sobre ele. Eu falo vou tentar porque às vezes eu estou lendo e paro no meio e já faço comentário, né? Eu vou tentar ser firme de ler ele todinho, os irmãos acompanhem comigo, tá bom? Salmo de número 90. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que tivesses formado a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu fazes o homem voltar ao pó e dizes: voltai, filho dos homens, porque aos teus olhos 1000 anos são como o dia de ontem, como o dia de ontem que passou, como a vigília da noite. Tu os arrasta por uma correnteza, eles são como o sono, como a relva que floresce ao amanhecer, que brota e floresce de manhã, mas à tarde murcha e seca, pois somos consumidos pela tua ira e afligidos pelo teu furor. Colocaste diante de ti nossas maldades, e à luz do teu rosto nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias passam sob tua ira, nossos anos acabam-se como um suspiro. Os anos da nossa vida chegam a 70, ou para os que têm mais vigor, a 80. Mas o melhor deles é cansaço e enfado, pois tudo passa rapidamente, e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e o teu furor, conforme o temor que lhe é devido? Ensina-nos a contar nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Volta-te para nós, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com o teu amor fiel, para que em todos os nossos dias regozijemos e nos alegremos. Alegra-nos pelos dias em que nos afligistes e pelos anos em que conhecemos a dor. Mostra teus feitos aos teus servos e a tua glória aos filhos deles.
seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém? Então, irmãos, esse salmo, fizemos uma reflexão bem breve durante a semana. A dona Hilda completou 88 anos, nós estamos lá. A gente fez uma reflexão bem breve. Hoje a reflexão também vai ser breve, mas talvez a gente possa estender um pouco mais sobre isso, né? E um dos salmos aqui mostra, às vezes nós, irmãos, por mais que tenhamos consciência disso, incorpora em nós uma coisa, que o salmo aqui ele é bem claro, ele mostra a eternidade de Deus, né? A eternidade de Deus e a brevidade nossa. A brevidade nossa no sentido terreno, né? Porque quando nós falamos que Deus é eterno, nós compreendemos claramente que Ele é um ser eterno, que não teve início e também não tem fim, né? É até um livro que expressa essa verdade, o título dele. Eu sou assim, catedrático em falar título de livro, né? O conteúdo todo eu fico devendo, muitas vezes. Mas tem um livro que fala assim, o título é bem subjetivo, assim, né? Ele fala assim: Deus não existe. Impacta, né? Deus não existe. Deus é, né? Porque a ideia de existência vem de que Ele foi criado. E na verdade Deus é eterno. Podemos imaginar a grandeza disso, um ser eterno. Só da gente ter clareza disso, a gente já devia desviar todo o nosso pensamento e as gerações do povo de cultuar qualquer outra coisa além desse Deus eterno, né? Que se estende na pessoa de Jesus Cristo, porque Ele faz parte desse Deus eterno, esse Deus eterno. Mas qualquer outra coisa não deveria ser o objeto do nosso culto, da nossa adoração, do nosso louvor. E infelizmente o ser humano tem essa tendência a fazer isso. Aí a gente faz essa comparação desse Deus eterno, e o salmista está dizendo da nossa pequenez, né? Da nossa brevidade de vida, né? Muito. Mas nós temos essa tendência de incorporar essa nossa vida aqui, por mais que nós tenhamos consciência disso, a gente tem um sentimento de que parece que ela vai durar a vida toda, né? A gente pensa, é tudo tão rápido, e quando a gente vai chegando numa certa idade, parece que as coisas tendem a ser mais velozes, né? Então eu imagino, eu mentalizo assim, eu lembro da minha, desde que eu comecei a me entender por gente, desde que eu me lembro de mim, porque eu comecei com zero, né? Mas se eu conseguir lembrar dos 3, 4 anos para frente, então já teve uns 3 anos aí que eu nem lembro. Então vamos considerar aí dos 3 até os 15, 16, 17, parecia que era uma eternidade, parecia que a vida não tinha fim. Aí depois começa as responsabilidades da vida, fica adulto, quando vê. Aí eu fico imaginando, poxa, então agora eu estou com 60, então amanhã já acabou, né? É muito rápido, é muito rápido. Mas mesmo nós tendo essa consciência, a gente tem, eu não sei se com os irmãos é assim. Comigo é, porque vez por outra eu estou refletindo nisso. E a gente no dia a dia, no corre-corre da vida, a gente acha que essa vida aqui, ela é eterna. E ela não é, ela é muito rápida, ela é muito passageira, né? Então o salmista faz essa comparação entre a eternidade divina e a brevidade da vida do ser humano, né? E ele diz aqui, ele começa aqui: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. A ideia aqui, ele está se referindo ao ser homem, né? Então, toda a geração passada, Deus
foi o refúgio e é o refúgio, como ele vai ser de todas as vindouras. E ele fala aqui: antes que os montes nascessem, ou tivesse formado a terra e o mundo. O que nós temos de concreto na nossa vida é as coisas da terra, do mundo, né? É o que a gente apalpa, né? Mas ele já é antes que se tivesse formado a terra e o mundo. Nós somos menos do que a terra e o mundo, né? Muito menos do que Deus, que é um ser eterno. Mas a terra e o mundo foram formados por esse Deus eterno, e nós somos menos do que isso, né? Tinha um camarada que trabalhava comigo lá na Petrobras. Ele era bastante zombeteiro, sabe? De vez em quando eu soltava umas palavras para ele, não sei se ele levou isso com ele, agora tremembé. Ele falava assim: o que será de nós há 100 anos? É uma verdade, né? E às vezes eu reflito também, irmãos, às vezes a gente fica preocupado com a vida, no sentido do tempo que nós vamos viver, né? Mas às vezes eu faço a seguinte reflexão também. Lógico, se uma pessoa morre com 50, 55, novo, quando ela passa dos 85, 86, aí ela já viveu bastante, né? Apesar que tem muitas pessoas de 85 anos que estão extremamente fortes, né? Bem, o lance da construção da arca, Deus disse: não contenderá para sempre o espírito com o homem, porque ele é carne, seus dias serão 120 anos. Dificilmente a gente encontra alguém com mais de 120 anos. Difícil, né? Muito difícil. Alguns passam até, fica aí, vimos aí, 120 anos. Mas o menino lá, que agora eu esqueço o nome dele, ele estava certo em dizer: o que será de nós daqui a 100 anos? Não passa disso, é rápido. E aí, às vezes, eu reflito e penso: na eternidade, que diferença vai fazer se eu vivi 60, 70, 80 ou 120? Um até 900 e pouco, nem Matusalém lá, né? A eternidade não tem, né? Então o salmista vai fazendo essa comparação, né? Interessante que nesse salmo aqui também ele cita outras coisas importantes, né? Ele diz aqui, no verso 3: é o poder que o ser eterno determina. O ser eterno tem poder para determinar isso, né? O verso 3: tu fazes o homem voltar ao pó e dizes: voltai, filho do homem. Então, essa confiança que nós podemos ter, né? essa confiança que nós podemos ter nesse Deus eterno, é que Ele tem o poder da ressurreição. Isso também é uma coisa que realmente nos conforta e alimenta a nossa esperança, né? Ele tem esse poder de fazer isso. E toda criatura deveria ter consciência disso, porque ao mesmo tempo que Ele fala: tu fazes o homem voltar ao pó e dizes: voltai, poder da ressurreição, né? Lázaro, vem, né? Você faz lembrar esse poder que Deus tem. Mas só que também esse mesmo Deus, Ele tem o poder destruidor, né? O poder de lançar na presença dEle, e a morte realmente é o que acontece com um ser, porque Ele fala aqui no verso 4: porque os teus olhos 1000 anos são como o dia de ontem, que passou como a vigília da noite. Verso 5: tu os arrastas por uma correnteza, eles são como o sono, como a relva que floresce ao amanhecer, que brota e floresce de manhã, mas à tarde murcha e seca. O salmista está querendo trazer na mente essa brevidade da vida, né? E daí no verso 7 que chegou o que eu queria dizer: o mesmo Senhor que tem o poder, no verso 3 que diz que Ele pode estabelecer
a morte, que volta ao pó, né? Que foi da onde nós fomos criados, do pó da terra. Ele pode ressuscitar, voltar em filho do homem. Mas no verso 7 ele fala assim: pois somos consumidos pela tua ira e afligidos pelo teu furor. Então esse Deus, que é um ser eterno, diante de nós que somos criatura e que temos essa brevidade de vida, ele coloca agora os pecados, né? Os pecados que separam o homem de Deus. Então, o ser humano tem que ter essa consciência de pecado. Aliás, não há, no meu entendimento, não há salvação de fato, não há o poder da ressurreição, né? E a salvação consiste nisso, em a gente aguardar a bendita esperança. Se a gente for olhar assim no decorrer natural da coisa, a gente pode também entender que alguns não vão morrer, né? Se Cristo voltar, vai ser transformado. Mas vamos entender nessa sequência. Nessa sequência, todo aquele que se coloca diante de Deus, reconhecendo ser pecador, ele adquire esse poder da ressurreição. Ele adquire. Então, é um dom que Deus vai dar para ele. Você vai ser ressuscitado, né? E no meu entender, irmãos, eu acredito que os irmãos concordam comigo, não há meios da pessoa se salvar, da pessoa receber esse dom da ressurreição, vamos chamar assim, né? Dom de Deus ressuscitado, de novidade de vida, corpo transformado, né? Sem que haja primeiro uma convicção plena e clara de pecado. Não existe salvação sem convicção de pecado. Hoje está tendo assim um crescimento muito grande, já vem de alguns anos, né, de igrejas. Irmãos, se a gente fosse fazer uma estatística de quanta igreja tem, cada um fala uma coisa, as coisas estão muito confusas, né? Estão muito confusas. E essa questão de a pessoa entender que ela é uma criatura de Deus, ela entender que ela se afastou de Deus por causa da desobediência e do pecado, essa contrição, esse quebrantamento e essa convicção de pecado não tem sido ensinado nas igrejas, porque elas estão crescendo muito em fazer com que o indivíduo se sinta legal, se sinta gostosinho na igreja. É isso que tem acontecido, ou prometendo coisas, né? Algumas prometem riqueza, prosperidade, algumas não são tão apelativas em relação à riqueza, mas prometem ajuste no amor, né? Terapia lá, acertar o seu amor lá que não está bom, ou a sua saúde que está debilitada. Não estou negando que Deus não faça todas essas coisas, mas as igrejas não estão colocando o Evangelho de forma clara, que as pessoas, elas se corromperam por causa do pecado e elas precisam se arrepender, que elas precisam ter convicção do pecado. Eu não sei se eu citei para todos os irmãos aqui, mas eu li um livro, esse eu li mesmo, tá, irmão? A vida de David Braille, um missionário na colonização dos Estados Unidos, lá, dos índios, sabe? Então, esse missionário, quando ele ia pregar o Evangelho, ele pregava o Evangelho, né? O Evangelho que a gente conhece, né? E quando havia assim uma disposição de alguns índios de compreender o Evangelho, de fazer uma profissão de fé, dizer assim, né? Esse missionário, ele ficava atento para ver como é que era a vida daquele índiozinho, como é que estava vendo. Estava vendo transformação e tudo, né? Ele
ficava acompanhando. E uma certa ocasião, uma indiazinha, que eu não sei o nome, não sei nem se o livro cita o nome dela. Isso é importante, irmãos, a gente ter a clareza disso. Essa indiazinha chegou para esse missionário e falou: Dr. Brian, agora sim, agora eu reconheço, agora eu sei que se Deus quisesse me lançar nas profundezas do inferno, Ele não seria injusto. Isso é convicção de pecado, irmãos. E isso é o que falta. Isso é o que falta. Essa compreensão precisa ser mais esclarecida no nosso meio, no meio evangélico, né? Nas nossas conversações, né? Temos os nossos amigos, parentes. Tem que ser claro isso. Por quê? Porque ele coloca, verso 7 aqui, ó: pois somos consumidos pela tua ira e afligidos pelo teu furor. Verso 8: colocaste diante de ti nossas maldades e a luz do teu rosto, nossos pecados ocultos. Tudo é claro aos olhos de Deus. Então, bendita esperança, que é nós, com clareza, entendermos essa questão do pecado perdoado, até desse pecado oculto, né? Ele fala, aqui ele volta de novo nessa brevidade da vida, continuando no verso 10, ele diz assim: os anos da nossa vida chegam a 70, ou para os que têm mais vigor, a 80, mas o melhor deles é cansaço e enfado, pois tudo passa rapidamente e nós voamos. Não sei se o irmão sabe, mas o irmão Francisco e a Silvia, a irmã Silvia, tem nos dado alegria. Em breve nós teremos aí o batismo deles. Orem por isso, irmãos. Nós temos estudado na quinta-feira sobre o dever de orar sempre, né? Perseverar em oração, orar todo o tempo, não só naqueles momentos em que a gente está numa crise, vamos levar isso de Deus no coração, não, todo o tempo. E logo, se Deus permitir, vamos orar por isso, né? Nós vamos ter o batismo do Francisco. Francisco faz uns 8 anos, né, Lécia? Ele tem se relacionado com a gente lá. O primeiro contato que ele teve com a gente foi trabalhar no quintal nosso lá como pedreiro. E aí ele foi ficando uma amizade. E eu pedi para os irmãos orar por ele. E a gente foi trabalhando com ele assim na medida que Deus fosse dando mesmo o que precisava. E o Francisco agora, ele se rebelou contra o erro e começou, parece que está assim, abriu os olhos dele, né, para o Evangelho. Então nós tínhamos, e eu pedia oração para os irmãos até, às vezes no domingo eu faltava na escola dominical, e eu ficava injuriado com o Francisco, porque ele queria fazer as reuniões dele com os católicos no domingo de manhã, e queria que eu estivesse lá. E eu dizia para ele: Francisco, mas domingo de manhã tem escola dominical, não pode sofrer assistência na escola dominical. Não, é por uma boa causa. Só que agora essa reunião que ele quer fazer é no sábado, para não perder a escola dominical. Agora mudou tudo. E numa dessas reuniões da escola dominical, dessa reunião com eles, com o povo dele lá, eu citei esse salmo aqui de um senhor lá de 85 anos. Isso causou impacto na vida do homem lá. Eu já tenho 85 e eu citei esse versículo aqui, sabe? Do Salmo 10, do verso 10 aqui. Mas passa rapidamente, né? E eu não sei como é que eu me saí na hora lá quando ele questionou que a idade dele era 85, né? Provavelmente eu falei o que eu falei lá na Dona Hilda, porque a Dona Hilda tem 88 anos também, nós estávamos ali homenageando o aniversário dela. Aí você chega num versículo desse aqui, né? E os anos da nossa vida chega a 70, a Dona Hilda com 88. Aí eu tive que apelar e falar assim: olha, eu estou com 60, mas não estou com vigor da Dona Hilda com 88, acho que ela vai chegar no 100 brincando. E dar essa disfarçada, né? Mas o que é importante nesse salmo, irmãos, é a compreensão
da brevidade da nossa vida, porque quando chega no verso 11, ou melhor, é o 12, mas eu vou ler o 11 também. Quem conhece o poder da tua ira, ele ainda está confrontando essa questão da convicção de pecado. Isso é importante, né? Que o leitor do Salmo compreenda isso, tenha clareza disso, como a indiazinha disse lá, né? Agora eu sei que se Deus quisesse me lançar nas profundezas do inferno, ele não seria injusto. Isso é convicção de pecado. Não há conversão, não há salvação de fato se não existe convicção de pecado. Isso é uma reflexão que nós temos que ter. Aí quando chega no verso 12, ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Esse versículo eu acho maravilhoso, irmãos, porque nós não vamos assim querer espiritualizar tudo, né? A gente acaba ficando uma coisa meio mascarada, meio falsa. A gente é realista quando a gente sabe que a gente tem o dia a dia para viver. A gente tem que trabalhar, a gente tem que limpar a casa, a gente tem que, né, plantar, a gente tem que consertar o telhado. A gente tem a vida da gente que é material. Não queira espiritualizar tudo, porque a gente é terreno. A gente é terreno, né? Mas só que quando a gente faz tudo nessa vida, com esse entendimento aqui, com essa clareza, contando os dias, né? Sabe que a vida é passageira. A gente vai fazer de uma maneira diferente. A gente vai tratar o irmão, quando tiver um conflito, de uma maneira diferente. É o que o salmista está dizendo aqui, ó. Ensina-nos a contar os nossos dias, a ter essa clareza de que a nossa vida terrena, ela é passageira. Dias bons, nós vamos negar. A gente tem, dá para a gente relembrar na memória quantos momentos bons a gente teve na vida. Momento de alegria mesmo, momento gostoso. Aliás, irmãos, eu penso que para nós não ficarmos assim todo o tempo lamentando, murmurando e reclamando da vida, se a gente for contabilizar, a gente teve mais momentos bons do que momentos ruins na vida. Mas o fato é que a gente também tem os dias de infortúnio. A gente tem os momentos ruins. Momentos que a gente, humanamente falando, a gente gostaria que não existisse. Mas o nosso Deus, que é soberano, Ele sabe que precisava existir esse momento, porque é nesse momento que Ele está fortificando cada um de nós. Ele está lapidando, está construindo alguma coisa de bom. Então, são necessários também, né? Mas, quando nós temos consciência disso, e contabilizamos, ensina-nos, Senhor, a contar os dias da nossa vida. O coração sabe. Irmão, se tem uma coisa que verdadeiramente, quando nós alcançamos, é uma coisa de bem assim, incalculável, é essa sabedoria, mas não essa sabedoria que leva a um ego, né? Ah, que a pessoa sabe. Não é isso. Mas é a sabedoria de lidar com tudo nessa vida, principalmente com as pessoas. Sabe, a gente tem e isso é tão legal que quando isso é evidente na vida de alguém, a gente fica meio de boca aberta. Quando a gente escuta um bom conselho, quando a gente escuta uma palavra sábia, isso não tem, é de um valor assim incalculável, não tem ao que comparar. Isso é virtude, irmãos. A gente adquirir essa sabedoria quando a gente tem que lidar com o irmão na fé, com o filho, sabe? Qualquer pessoa. E ele fala: ensina-nos a contar os nossos dias. Às vezes, irmãos, Deus nos dá uma certa sabedoria
que às vezes até nós não enxergamos aquilo. A gente age com sabedoria, mas não porque você maquinou, falou assim, ó, Deus está me falando isso, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado. Não. Você fez. Às vezes você percebe isso numa resposta, num feedback que alguém te dá. Ó, eu lembro quando isso estava acontecendo, você fez isso, você fez aquilo. Você pega e faz assim. Era Deus dando essa sabedoria. Então, levando os irmãos a entenderem, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcançamos o coração sábio. Isso é o segredo da alegria, irmãos, porque ele vem aqui, ele faz esse apelo também: volta para nós, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos, sacia-nos de manhã com o teu amor fiel, para que em todos os nossos dias nos regozijemos e nos alegremos. A alegria do Senhor é a nossa força, o regozijo do Senhor, né? Então nada de lamento, é um exercício, irmãos, mas nós estamos aqui justamente para isso, né? Para a gente refletir sobre essas verdades. Regozijo no Senhor, alegria no Senhor. É muito interessante, porque a alegria que o Senhor nos dá, ela é diferente, ela é muito diferente do que o mundo projeta, né? Porque eu costumo dizer, irmãos, que a alegria e a felicidade no Senhor, ela distingue dessa coisa de euforia. Não que não seja gostoso também, né? Mas essa euforia, porque o Corinthians ganhou, né? Ou porque o meu candidato lá conseguiu ganhar na eleição. Aquela não é, a alegria do Senhor não é assim. A alegria, o regozijo do Senhor, ele é transmitido através de uma serenidade, de uma paz, que muitas vezes, irmãos, ela vem de uma forma dolorosa. Isso é alegria. O único exemplo que eu tenho no momento para dar para os irmãos, eu espero não estar sendo repetitivo quanto a isso, cansar o ouvido dos irmãos, mas foi quando eu tive a notícia do acidente da Ellen, e quando eu fui lá na porta do regional, os irmãos se lembram que o quadro era grave, e aí ficou todo mundo naquela expectativa, e eu sentado naquela muretinha que fica do lado do pronto-socorro do regional lá, o meu irmão do meu lado ali, o Adu, o Jair, estava ali também. E de repente saiu o meu lá para apresentar o diagnóstico do quadro e tudo mais. E o quadro e o diagnóstico que foi dado ali naquele momento, eu vou resumir aqui para os irmãos entenderem. 99% morre, 1% vive. Agora, francamente, no qual que a gente vai acreditar, né? Eu, com certeza, eu abracei 99, não vou negar. Minha filha morreu. E aquilo ali inundou meu coração de tristeza, mas não de desespero. Eu senti uma paz, irmão, estou falando isso com toda a sinceridade do meu coração. Triste, eu não preciso dizer para os irmãos o tamanho da minha tristeza, mas paz eu sentia. E aquilo ali me incomodou. Mas como é que pode? Como é que pode eu estar assim? Eu mesmo estava entendendo. Aí o pastor Alex estava do lado, e o Adu do outro, e eu desabei choro. Estava chorando, eu não estava desesperado, eu estava triste, porque eu estava em paz. Aí o meu irmão pegou e falou assim: ô irmão, não perca a sua fé. Ele achou que eu estava perdendo a fé, que eu estava chorando. Eu olhei para ele e falei: não perdi a fé, eu estou triste. E aí eu falei isso para o pastor Alex: pastor, eu estou entendendo essa mistura de coisa, esse sentimento. Ele falou: não, irmão,
mas é isso mesmo. É isso mesmo. Ó, o Alex falou isso para mim. Mas é isso que você quer? Então peça a Deus. É isso. A felicidade não é euforia. A felicidade é paz, é serenidade, tranquilo. Depois o resultado nem preciso dizer, né? Está aí todo domingo à noite aí, mas irmãos, e poderia não ter sido esse desfecho, tá, irmãos? Poderia ser que naquela mesma noite nós estivéssemos dormindo aqui na igreja, o velório da Emily. Mas ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, para que a gente alcance o coração sábio. Essa é a maneira que Ele dá para o povo. A coisa mais importante, Deus já conquistou para nós, irmãos, que foi o resgate da nossa alma, né? O poder da ressurreição. Isso Ele já conquistou. Agora a gente precisa de contar os dias da nossa vida, alcançar o coração sábio, para poder viver desse modo, né? Com regozijo e com alegria no Senhor. Amém? Nem sei que oração agora, para ver se eu posso. 10. Então, irmãos, agora nesse tempo que ainda o pastor vou ter que fazer uma confissão aqui, que não sei se ele vai ficar bravo comigo depois. O pastor Fel tem sido uma bênção, né, irmãos? Eu sei que está filmando, depois ele vai ver, mas não estou falando porque ele vai ver, não, estou falando que é verdade. Tem sido muito bom o que o pastor tem feito, como ele tem vivido, louvo a Deus por isso. E eu convoco aqui os irmãos que orem pelo pastor, orem pela família dele, porque quando alguém está dessa forma, pode ter certeza que tem setas e setas inflamadas sendo lançadas. A gente não pode esperar para uma crise, a gente tem que orar todo o tempo e perseverar em orar por ele. Mas ele tem vacilado, porque ele tem passado do horário, ele vai até as 10h30. E ele não adianta, agora já é 10h30. Agora já caiu, eu já aceitei que ser 10h30, porque o combinado era 10h15, né? Então eu não vou passar até 10h30, mas eu tenho outros motivos também por causa disso. Mas eu vou aproveitar esses alguns minutos que tem, eu queria compartilhar com os irmãos uma coisa que eu achei. Eu falo, irmãos, a internet é uma coisa cabulosa, né? Tem muita coisa boa lá também para a gente fortalecer a nossa vida espiritual, sabe? Então eu queria compartilhar com os irmãos o seguinte: se os irmãos já não tiveram a curiosidade de dar uma olhada, não sei se os irmãos, os mais antigos vão se lembrar, os mais novos talvez não, mas os irmãos lembram quando nós cantávamos um corinho que falava vários nomes de Deus? Até quando chegava um lá, se enrolava todo, porque acho que está aí, não sei se é hebraico, acho que é hebraico, os nomes de Deus, e cada um tem um significado. Tem que ser quebu, é aberto, é muito difícil. E aí, esses nomes de Deus, eles revelam alguma coisa sobre Deus. Então, seria assim, acho que proveitoso se a gente guardasse esses nomes e soubesse o que significam de fato. Assim, a título assim, de curiosidade, a título assim, de conhecimento, mas também a título assim, de esclarecer uma verdade sobre o nome. Os irmãos não entenderam o que eu quero dizer, talvez a gente não consiga ver todos hoje nesses 15 minutos. Mas eu trouxe até um desafio aqui de fazer um quadro para a gente escrever alguns deles. O prefixo. Eu estava com a caneta em algum lugar. Muito bom. Opa, engano. O prefixo. O prefixo El, por exemplo,
Eu não sei se os irmãos sabem, mas já viu quando alguém fala assim, até tem uma brincadeira que faz com o ateu, né? O ateu chegou e falou assim, ó, eu sou ateu, graças a Deus. Né? Sou ateu, graças a Deus. E em Efésios a palavra ateu, só fazendo parênteses, antes de falar do nome de Deus, vamos falar do anti-Deus. Em Efésios, eu só vou parafrasear, para não lá, tá? Mas tem uma passagem na Efésios que fala assim: estávamos separados da comunidade e sem Deus no mundo. Lembra dessa passagem que está em Efésios? Sem Deus no mundo. Sem Deus no mundo é ateu. Então, ateu não é aquele que não tem religião. Ateu é aquele que não tem Deus, é anti-Deus. Então, se a pessoa estiver cravada numa religião, numa seita, sabe, e vive falando o nome de Deus, não significa que ela não é ateu. Ela não é ateu. Se ela não tem o Deus de verdade, ela é ateu. Está anti-Deus. Né? Fica claro isso, né? E El, que é esse prefixo, é esse termo. É Deus, mas é um Deus de uma forma subjetiva, que nem as pessoas falam Deus, mas não é o Deus de Abraão, Deus da criação, o Deus verdadeiro, o único Deus. Então você pode usar essa expressão, mas não está se referindo ao Deus verdadeiro. Então, ele até explica aqui, quer ver? Eu vou falar que eu vou ser mais fiel se eu ler aqui um pouquinho. Começando por aqui. Vou ler até a introdução aqui, ó. Quais os nomes de Deus na Bíblia e seus significados? Deus tem vários nomes na Bíblia. Os nomes na Bíblia têm um significado importante, porque revelam algo sobre a identidade da pessoa. Os nomes de Deus nos revelam características importantes sobre Ele. Isso é interessante. Toda vez que você ouvir lá, El Shaddai, por exemplo, El Shaddai, o que é El Shaddai? É o Deus Todo-Poderoso. Então, se você estiver diante de uma circunstância muito difícil, tem uma oração, né? Deus tem todo o poder. Tranquilo. Fique tranquilo, irmã. Inclusive, desde semana retrasada, não sei se vocês ouvem a BBN, o pastor Lênin Strauss, no horário do estudo bíblico das 7h30, desde semana retrasada, ele está fazendo o estudo bíblico de todos os nomes de Deus chamado. Então, ele vai, inclusive, sobre ela, porque a gente é muito esquecido. Ele vai falar até no grego, no hebraico. O último, por exemplo, hoje, o presente, que segue toda a semana passada, a gente consegue ouvir. Por exemplo, na sexta-feira, foi o Deus que é chamado. Eu não sei falar o nome, sei lá o que, mas então, todos os nomes. Então, faz por semana é pouco. A gente pensa que então, a gente acha que Deus é só Deus, Shalom, mas sim. tem muitos nomes de Deus, porque o pastor Lênin Strauss está pensando esse estudo. Então, e ele fala, essa característica dele é importante se você tiver, porque às vezes eu não ouço. Esse dia eu fui passear com a Mélis, lá em Delfim Moreira, aqui no sul de Minas. Aí tinha lá não sei se era um restaurante, um cabeleireiro, não, acho que era despachante. Acho que o camarada era crente, né? Ou não, às vezes não é, mas conhece, né? Ele estava lá, despachante El Shaddai. Aí eu perguntei para a nossa momentânea guia turística lá, que é uma senhora que foi amiga nossa, sabe o significado daquele nome lá? E ela não sabia. E isso, por acaso, eu sabia, mas eu não sei todos. Né? E aí ele fala, eu falei, então é o Deus Todo-Poderoso, o único Deus. Então, às vezes dá. Mas como eu estava dizendo para os irmãos, esse El significa Deus. El do hebraico. Aí tem a letrinha hebraica aqui. É uma palavra genérica usada para dizer Deus, entre aspas.
Esse jeito que a gente escuta as pessoas falarem o nome de Deus dele, tá? Ou divindade. Então, quando você quer repetir uma divindade, ela, tá? Deus do trovão, ela do trovão, tipo assim, tá? O texto bíblico aplica essa palavra diretamente para Deus. Ele não é apenas um Deus, ele é o Deus, ele é o Deus, com letra maiúscula. Não existem outros, conforme Isaías 45, 22. Chamar Deus de Deus é certo, porque ele é divino. Pode chamar o nosso Deus verdadeiro de Deus é certo. Aliás, ele é o único que deve ser chamado de Deus, né? Essa semana também, por uns dias atrás, eu vivi uma experiência. Eu recebi uma cartinha de um testemunho de Jeová, bonitinha, bem elaboradinha. A menina teve o trabalho de cortar a cartinha com aquelas tesouras que picoda bonitinha, você sabe? Tudo bem arrumadinho. E mandou lá uma proposta para eu fazer um curso bíblico lá, etc e tal. Eu vi aquilo ali, li a cartinha dela e envelopada dentro de um saquinho de plástico para não estragar se chovesse, sabe? Eu falei, quer saber? Eu vou retornar essa cartinha para essa mulher. O nome da mulher, Pérsida. Que nome diferente, né? O que será que significa Pérsida? Eu fui pesquisar o que significa Pérsida. Aquela que trabalha para o Senhor. Aliás, Senhor é uma palavra que o judeu usava para não pronunciar o nome que se perdeu com o tempo, que é aquelas iniciais lá, que o nome de Deus era escrito sem vogal, só com consoante. Então, o judeu não queria pronunciar o nome de Deus, para não tomar o nome de Deus em vão, e ele falava Adonai, ou Senhor. Então, Pérsida é o nome daquela que trabalha para o Senhor. Aí eu escrevi a cartinha. Eu achei o telefone dela, adicionei ela no WhatsApp lá e mandei um WhatsApp para ela. Bom dia, Pérsida. Aquela que trabalha para o Senhor. Aquela que trabalha para o Senhor. Recebi a sua cartinha. Reconheço tamanha dedicação. Eu fui falando, né? Aí eu falei para ela assim, sou da Igreja Batista, e embora tenhamos uma convicção de fé bastante diferente, quero te agradecer, quero desejar para você muita paz, alegria e muito, ainda fiz questão e não foi provocativo, irmãos, foi assim com intenção verdadeira, no coração mesmo, porque o Espírito Santo pode trabalhar lá, pode, né? Ele não pode descaracterizar. Eu não sei qual é a intenção dessa moça, se ela está com desejo mesmo de servir a Deus e está ali com aquele ensino errado, eu não sei. Falei, e peço a Deus muito, mas muito discernimento espiritual, para que você possa trabalhar para o Senhor, trabalhar para o Senhor, trabalhar para o Senhor, eu falei assim, para o Senhor, para Jeová, entre aspas, Deus, né? Ela entendeu, Jeová, o eterno Criador. Discernimento espiritual, eu falei, e mandei. Aí passou um dia, ela respondeu, desculpa eu demorar, agradeço pelas palavras sinceras e de incentivo. Agora é o Espírito Santo, né? Eu fotografei um folheto que o senhor Milton tem entregado e que já delegou para me entregar também. Tirei a foto do folheto e mandei para ela, né? Mas isso aí é só um comentário à parte sobre essa palavra Deus, Jeová, né? Então, irmãos, agora vamos ver se a gente consegue aqui alguns nomes. Eu vou fazer essa ideia de um jeitinho legal. Esse aqui eu já dei a colher de chá, né? Um pouquinho então. Dois desses. Aí eu vou continuar com a primeira.
El, por isso que o El é o prefixo, é o Deus Todo-Poderoso. Né? Porque é Demai. Então esse aqui, o irmão sabe dizer o que é? El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Vamos lá para o outro. Agora vai ser legal. Mas, se os irmãos quiserem confirmar, isso daí vai estar no original hebraico lá, em Gênesis 17:1. Enquanto eu vou pôr outro nome aqui na louça, os irmãos lêem Gênesis 17:1. Alguém que achar? Gênesis 17:1. Agora é o outro aqui. Minha memória é curta. Um Y que eu gosto. Acharam Gênesis 17? Achei. O que fala 17? Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Isso. É Deus falando com Abraão. Né? É Abraão mesmo? É. Então, eu, Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Isso é bom você lembrar. É o Elion, quem arrisca dizer o que significa? Deus Altíssimo. Oi? Deus Altíssimo. Quando o rei e sacerdote Melquisedeque abençoou Abraão, dando-lhe pão e vinho, ele o fez em nome do Senhor altamente exaltado. É uma coisa também que a gente tem que estar sempre em mente, né? É o Deus acima de todas as coisas. É uma coisa que realmente é novidade para nós, né? A gente já sabe disso. Mas às vezes a gente se esquece disso no dia a dia da nossa vida. Ensina no Senhor a contar os dias para que alcancemos o coração sábio. Acho que dá para mais um, né? Vamos lá. Isso aqui é só para descontração também, tá bom? Aí esse aqui, se alguém não pesquisou, não vai saber, tá? Ó, está em Gênesis 14, 18 e 20, esse é o Elion. Se alguém quiser ler, para a gente ter uma ideia mais clara da situação, Gênesis 14, 18 e 20. Ah, se bem que eu citei, né? Mas se os irmãos quiserem ler. Mais um, nós vamos fechar os. Pode ler o 14 e 20, é da passagem de Melquisedeque, né? Ele, bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Esse? Bendito Deus Altíssimo, né? Exato. E agora, irmãos, é o Olam. Tem 3 minutinhos. Alguém arrisca? Deus eterno, exatamente. É o Olam. O Deus eterno. Deixa eu ver esses atributos de Deus, irmãos. Deus eterno. Se Deus é eterno, e se Deus é justiça, porque vai ter também um outro sobre justiça. E se Deus é eterno, é justiça e é misericórdia, nós estamos em boas mãos, né, irmãos? Ainda que de vez em quando pareça que o negócio está tudo perturbado, mas vai se alinhar. Uma palavra que a gente costuma usar para confortar alguém quando está num momento de aflição, os irmãos dizem assim, não é isso, verdade? Bom, tranquilidade, confia em Deus, tudo vai passar, né?
mas o vai passar não é tão confortante que nem a frase, a palavra que o pastor Gils falou uma vez. Ele disse assim: vamos, tranquilo, no final tudo vai acabar bem. É diferente, né? Uma coisa é passar, né? Ficar o estrago para trás, né? Passa, fica o estrago para trás. Mas e se aquilo ali contribuiu para ficar tudo muito bem? É melhor. Então, quando você estiver passando por uma dificuldade, lembra disso, né? É que nem quando a pessoa está ruim e tal, vai e morre, né? Descansou. Será que descansou, não? Pode ir para o outro lado, está pior do que estava aqui, né? Mas isso tudo tem que ter clareza. Vai acabar bem, é diferente. Né, Marcos? É o Olan, o irmão falou? Deus eterno. Fecha isso aqui. Vamos orar, vamos ver o que ele fala aqui. Olan significa Deus eterno. A eternidade de Deus, nós falamos isso no começo da escola dominical aqui, né? É um dos atributos descritos pelo profeta Isaías. Deus vem com sua palavra, a palavra também subsiste eternamente. E quando fala sua palavra, a gente pode se referir no sentido aquilo que Deus revela e o próprio Filho, que é a revelação, né? O verbo se fazendo carne. Então, quando fala a eternidade, se refere ao Deus Pai, a Deus Filho e a toda a verdade. Toda a verdade. A palavra de Deus nunca vai ser contraditória. O que Deus disse, disse. E vai continuar dizendo por toda a eternidade. E aí, fecha com Isaías 40, 28, quem puder ler. Não sabe, se não ouviste o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fatiga. Amém. O eterno Deus. Então, é o Olan, o Deus de toda a eternidade. Tá? Tem mais, irmãos, mas eu vou compartilhando com os irmãos aí nos próximos domingos para frente, tá bom? Eu vou manter a disciplina do horário, 10 e 15. Então eu vou encerrar com a palavra de oração. Eu vou pedir para o irmão Pimenta nos conduza a Deus nessa palavra de encerramento, por favor. Senhor, nosso Deus, Pai, desculpa-nos, Senhor, na tua presença. Te agradecemos, Senhor, por esta manhã. Agradecemos, Senhor, o Senhor ter nos dado uma noite de descanso. Nosso Pai, nos dado mais um dia, Senhor, para que nós estejamos na tua presença. Ajuda-nos, ó Deus, realmente a contar os nossos dias. Ajuda, Senhor, nós a entendermos o quanto nós somos dependentes do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a andarmos buscando a cada momento, Senhor, estar com o nosso pensamento ligado contigo. Que o Espírito Santo, Senhor, esteja inconstante, falando aos nossos corações. Nosso Deus, abençoa, Senhor, os filhos que aqui estão reunidos. Abençoa, Senhor, e dá, Senhor, que cada um também aqui tenha esse mesmo propósito, essa mesma convicção, Senhor, de pecado, essa mesma convicção, Senhor, também de necessidade de arrependimento e de buscar o Senhor em espírito de verdade. Abençoa, Senhor, essa tua igreja, abençoa o pastor Senhor, que está à frente desse trabalho, jovem, Senhor, mas o Senhor tem colocado a tua palavra, tem demonstrado, Senhor, também no seu coração a vontade, Senhor, de servir. Abençoa a vida deles, ajuda para que ele também não seja envolvido ou possa ter algum obstáculo, alguma coisa que possa atrapalhar a sua carreira, Senhor. Abençoa a irmã Lídia, Senhor, que também está prestes a ter esse neném, Senhor.
Em obra de Deus, toma ela em tuas mãos, dá força a ela, Senhor. Ajuda para que tudo concorra, Senhor, para a tua honra e a tua glória. Abençoa, Senhor, essa criança, Senhor, para que ela também seja uma bênção na vida, no lar dos teus servos. Também os pais, Senhor, também possam ser bênção na vida dela. Em obra de Deus, perdoa os nossos pecados. Ajuda-nos, Senhor, realmente a andar seguro em tuas mãos, firmado no Senhor. E pedimos tudo, Senhor, não porque merecemos, mas pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, Deus abençoe ricamente o domingo dos irmãos. Hoje à noite estaremos aqui também. Vamos ver se já vamos ter a notícia da Lara no mundo, né?